Olá, prezado professor, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da EBD Classe Jovens. Meu nome é Márcio Wexler e eu falo da Assembleia de Deus de Blumenau. A revista desse trimestre é essa que tem essa capa aqui e o tema é Ensina-nos a Orar. A lição que vamos analisar hoje é a lição de número 3, que tem como título Moisés, um líder de adoração. Antes de adentrar propriamente na lição 3, eu gostaria de recapitular um pouco as lições 1 e 2, para ver justamente a coerência que há nessas 3 primeiras lições e terá ao longo de toda a revista nesse trimestre. Vamos lá. A lição número 1 nos ensinou que a oração é, antes de tudo, um diálogo. Creio que esse seja um ponto importante para colocar aqui. Ela fala lá no tópico 1, no item 2 da lição 1, estou falando, né? A oração é, antes de tudo, um diálogo. E, além disso, o tópico 3 daquela lição dizia que falava sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, usando para tanto aquela parábola da viúva perante o juiz ímpio. Enfim, e a lição 2 falou que a oração é também um processo, ou seja, é algo que deve ser contínuo, rotineiro em nossa vida. Vale a pena ler um trecho daquela lição que está no tópico 1, no item 1 da lição 2, e que fala assim: é em nossa rotina diária de diálogos com Deus que vamos aprendendo a confiar, a abrir os nossos corações, a interceder pelo próximo e, de forma serena, buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Então vejam que na lição 2 ele fala novamente, de diálogo com Deus, ele chama a oração dessa maneira. E importante também frisar é o seguinte: o diálogo é a conversa entre duas pessoas, duas ou mais pessoas. No caso aqui da oração, é de duas pessoas, você com Deus, Diferente de um monólogo, que é quando uma só pessoa fala. Então nós temos que ter esse cuidado, de não fazer da nossa oração um monólogo, em que a gente só conversa e nunca ouve o que Deus tem para nos ouvir. E, claro, não é uma coisa fácil você, já de cara, na primeira oração que você fizer, você ouvir Deus falando com você. Por quê? Porque isso é um processo, isso é ao longo do tempo, que você vai aprendendo, vai sabendo como é que Deus fala com você, você vai se tornando sensível à voz dele, E é com esse processo também que você vai aprendendo a confiar, a como entrar em contato com ele de uma maneira mais eficaz, a como perseverar nesse diálogo com Deus a sua vida toda. Resumindo, então. Antes de resumir essas 2 lições, eu gostaria aqui de falar também um trecho muito interessante dessa lição 2, que está na conclusão dele, que ele fala assim: a oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Essa expressão é muito interessante. A oração como estilo de vida. Ou seja, a oração remete que a oração ela deve ser realmente rotineira, contínua, deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós temos que ter a oração como um estilo de vida. Pois bem, então, ou seja, pelo resumo, pelo estudo das lições anteriores, 2 coisas ficam bem claras. Uma, a oração é diálogo com Deus. Segunda, a oração é um processo, ou seja, ela deve ser contínua, constante. Feitas essas observações, então, agora sim, gostaria de estar adentrando na lição 3, propriamente dito. E nós vemos ali, como já falei antes, o título é Moisés, um líder de oração. E o tópico 1 dessa lição, o autor dela fala sobre quem era Moisés, e fala também sobre a grande missão que Deus deu para esse grande líder. Que missão era essa? Conduzir um povo teimoso e murmurador até a terra prometida. Pensa no tamanho do desafio, no tamanho da empreitada
na dificuldade da empreitada que Moisés tinha pela frente. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Moisés teve êxito, sucesso, né, em sua missão. E isso por causa principalmente de duas características marcantes no comportamento de Moisés. A primeira, ele tinha uma vida intensa de oração. E a segunda, ele dependia completamente de Deus. A prioridade dele era a presença de Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois assuntos a partir de agora, que estão todos, né, inclusos aqui na lição, ao longo da lição. Então, primeiro ponto, vida intensa de oração. Agora sim, nós vamos adentrar aqui no texto bíblico da lição 3, né, em Êxodo 33, versículo 11, diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Podemos parar por aqui mesmo. Ou seja, Deus falava com Moisés assim como nós falamos com os nossos amigos. E esse relacionamento é exatamente o que Deus quer ter com cada um de nós. E como manter um relacionamento assim com Deus? A pergunta a se fazer é: como você mantém um relacionamento com seu amigo mais chegado? É exatamente a mesma forma, da mesma maneira. No caso assim do seu amigo, o relacionamento que você tem com ele não é um relacionamento, não digo diário, mas com grande frequência, que não há muitas formalidades, você entra em contato com ele a qualquer horário, qualquer local está bom, né? Quando eu falo qualquer horário, não necessariamente pessoalmente com a pessoa, né? Mas hoje, nos tempos de WhatsApp, de internet, é tão fácil, né? Você contatar o seu amigo, né? Quantas mensagens você manda aos seus amigos, né, ao longo do dia? E percebam, né, que não há muita formalidade. E é exatamente assim que nós poderíamos, na verdade, nós deveríamos falar com Deus para ter um relacionamento mais íntimo, né? Sugiro aqui, né, troca um WhatsApp com Deus, né, constantemente. A gente fala ali de um amigo trocando WhatsApp com outro amigo, né? Se ele estiver online, pode ser que ele te responda na hora. A grande vantagem aí no nosso acesso com Deus, na oração com Deus, é que uma certeza que nós podemos ter, né, é que Deus está sempre online. Ele sempre vai ouvir a tua oração. Não importa o momento, não importa a forma, não importa o lugar onde você está, você conversou com Deus, Ele vai te ouvir. Outra coisa que eu gostaria de mencionar ainda sobre isso é assim, vamos aproveitar a bênção a nós concedidas por meio de Jesus. Mas como assim, Márcio? O que tu estás querendo dizer com isso? Vejamos lá o que aconteceu quando Cristo morreu. Em Mateus 27, versículos 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Você, professor de escola bíblica, você sabe o significado dessa expressão? O véu rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso significa que, por meio da morte de Jesus, entre outras coisas, Jesus não só abriu, mas ele escancarou o acesso da humanidade com Deus Pai. Né? Essa abertura do véu significa isso. Se Jesus, né, por meio da morte dele, permitiu que nós tivéssemos esse acesso irrestrito ao Pai, por que não aproveitar isso, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso eu quero dizer que por meio dessa atitude, por meio da morte de Jesus, que gerou esse acesso direto ao Pai, nós podemos acessar a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer forma. Temos que aproveitar essa situação. Temos que aproveitar isso.
Por exemplo, quero dar alguns exemplos aqui, né? Então, você pode, por exemplo, louvar a Deus num momento em que você vê uma paisagem maravilhosa, você sabe que é criação dele. Louve a Deus naquele momento. Você pode também agradecer quando você acabou de receber uma boa notícia. Agradeça a Deus. Ou mesmo pedir para Ele ajuda, força, né? Pedir para Ele que te acalme quando você estiver passando por uma situação difícil. Eu gosto aqui sempre me lembro da oração de Neemias, que eu quero também compartilhar com vocês, que está lá em Neemias 2, versículos 4 e 5. Neemias então falando assim: e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. E aí ele deu a resposta dele. Veja bem, esse é um exemplo de uma pessoa, no caso Neemias, que tinha a oração como estilo de vida. O rei fez uma pergunta para ele, naquele momento: o que me pedes agora? Antes de responder, o que fez Neemias? Ele orou, e foi naquele momento, em pensamento, uma oração rápida, eu creio. Imagina se ele não tivesse a oração como um estilo de vida. Ele deveria pensar: não, espera um pouco, rei. Eu vou então em algum lugar, vou orar, buscar ao Senhor, e amanhã ou depois de amanhã eu venho aqui e digo exatamente aquilo que eu quero, né? O que eu acho que é mais importante eu pedir, eu vou primeiro consultar o Senhor. Não, ele já fez uma oração no momento, e naquele momento ele respondeu ao rei, né? Baseado naquilo que ele orou. Então, o que eu quero deixar aqui, né? Claro assim, né? Que isso é importante, né? Essas orações que eu comentei antes ali, que eu dei alguns exemplos, elas podem ser feitas no momento de cada situação. Não precisa esperar o seu momento de oração em secreto para fazer isso. Não, faça naquele mesmo momento. Na verdade, o excesso de formalismo é um obstáculo para termos um relacionamento íntimo com o Senhor. A própria lição vai dizer isso. A própria lição fala isso. Aqui eu vou ler alguns trechos em que o autor fala, ali no tópico 2, tá, professor? Ele fala assim, ó: tentamos criar rituais e usamos palavras difíceis e mecânicas. Criamos momentos fixos e pré-determinados para as orações. Oramos formalmente em alguns horários. Ele dá alguns exemplos. E depois ele conclui ali, né, dizendo que assim corremos o risco de nos esquecermos de que devemos orar sem cessar, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Enfim, professor, isso não quer dizer que não devemos ter, né, os nossos momentos fixos de oração, né? Sendo inclusive permitida certa formalidade nesses momentos. Por exemplo, às vezes você gosta de orar ajoelhado, gosta de orar num lugar em secreto, vamos dizer, num quarto fechado. Por quê? Porque isso te faz te concentrar melhor na oração, ou você ajoelhado, você sente que você está prestando maior reverência ao Deus. Ótimo, faça isso. Isso é importante e necessário. O que não podemos é limitar as nossas orações somente nesses momentos. E sim, tem que ser, né, uma oração um diálogo com Deus, né, constantemente ao longo do nosso dia. Posso até dar um exemplo de hoje, na minha vida, né? Semana passada, nos momentos fixos de oração, eu tinha um probleminha para resolver no trabalho, e eu pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda a resolver aquilo lá. Não era nada demais, mas aproveitei para pedir isso para o Senhor também. E hoje, então, no meu trabalho, eu fui resolver esse problema e resolvi. Foi até mais fácil do que eu imaginava. No mesmo instante, ali na frente do computador, fiz uma oração rápida, um agradecimento a Deus, né? Senhor, muito obrigado por ter me ajudado, né? Que bom, não imaginava que ia ser tão rápido. Tenho certeza que foi porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor estava nesse negócio, né? É assim. Dessa maneira a gente vai dialogando nos mais diversos momentos do nosso dia. Eu gosto de caminhar, então é um momento também que eu, na caminhada, eu vou conversando com dias, revisando o dia que eu já tive, ou se eu vou caminhar de manhã um dia anterior, né?
pedindo certas coisas, agradecendo, né? Vendo as coisas que eu fiz de errado, pedindo perdão, enfim. Deu para entender, né? O que eu estou dizendo aqui, e não o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo, mas sim o que a Bíblia diz e o comentarista da lição reforça. Vamos para o segundo assunto, então. O primeiro foi vida intensa de oração. E o segundo, dependência completa de Deus. Era outra característica marcante de Moisés. Vamos para a leitura agora de Êxodo 33, versículo 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falando para Deus isso aí. Por essa fala, pessoal, nós podemos ver que Moisés tinha uma prioridade inegociável, que era a presença de Deus. Essa fala de Moisés dá para entender melhor se analisarmos o versículo 2 do capítulo 33 de Êxodo. Lá você vai perceber que Deus tinha prometido enviar um anjo adiante de Moisés. Mas Moisés não queria o anjo. Moisés queria Deus. Ele não queria só o sobrenatural de Deus. Ele queria o próprio Deus. Percebe-se que Moisés era diferente do povo. Quero fazer a leitura aqui para vocês, que eu acho que é importante também, que está na lição, que fala um pouco dessa diferença de Moisés e do povo, né? Está lá no tópico 3, tá? No item 1 do tópico 3. Diz assim: o povo apenas queria ter uma vida confortável e, por isso, quase perdeu a promessa. Moisés queria a presença vívida de Deus por completo em sua vida e experimentou um relacionamento com Deus que jamais foi superado na história de Israel. O povo queria a bênção, o líder que orava queria o próprio Deus. Quanto a nós, qual é a nossa prioridade? A presença de Deus ou os presentes de Deus? Lembremos, né, professor, do ensinamento de Jesus em Mateus 6:33. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, a Bíblia toda, ela é muito clara quanto à prioridade que nós devemos ter em nossas vidas. O problema é que nós somos mais parecidos com o povo do que com Moisés, certo? E o que a gente deve fazer para mudar essa tendência? Ora, em vez de procurar agir como o povo, né, como um povo murmurador, relutante, inflexível, teimoso, a gente tem que procurar agir, ser como era Moisés. Lembrando, né, quais que eram as duas características marcantes dele e essas que a gente tem que buscar, nos esforçar para termos também? Uma vida intensa de oração e ser completamente dependente de Deus. Eu termino por aqui o subsídio dessa lição. Desejo a você uma ótima aula, professor. Que Deus o abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.